Bem-vindos ao Archaios Vox. Hoje nós vamos descer pelas camadas profundas do vasto e enigmático iceberg da arqueologia africana. Uma jornada que começa com o que todos conhecem, mas lentamente nos leva para histórias enterradas, civilizações esquecidas e descobertas que desafiam tudo o que pensamos saber. Se você gosta de arqueologia, civilizações antigas e mistérios do passado, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui a história tem voz, e essa é a voz da antiguidade. Quando pensamos em arqueologia africana, quase sempre começamos pelas paisagens monumentais do Antigo Egito. Pirâmides que se erguem como sentinelas do deserto, templos que funcionavam como verdadeiros centros administrativos e espirituais, tumbas que preservavam não só corpos, mas também ideias, crenças e um mundo inteiro congelado no tempo. As pirâmides não eram apenas túmulos, eram máquinas espirituais, construídas para garantir a eternidade dos reis. Ao longo de séculos, suas formas foram sendo aperfeiçoadas, desde as antigas mastabas até as impressionantes pirâmides de Gizé. E se as pirâmides representam o corpo dessa civilização, Tutancâmon se tornou o seu rosto mais famoso. A descoberta de sua tumba, praticamente intacta, revelou ao mundo um tesouro inimaginável. Mas foram os estudos modernos sobre seu corpo que realmente transformaram sua imagem. As tomografias revelaram fraturas, infecções, doenças e até tentativas dos embalsamadores de restaurar aquilo que o tempo e a fragilidade haviam afetado. Tutancâmon deixou de ser um mito distante e passou a ser um jovem com uma história real, humana e vulnerável. Tudo isso só se tornou compreensível graças aos hieróglifos, uma escrita sagrada que por muito tempo parecia indecifrável. Depois da Pedra de Roseta, pudemos finalmente ouvir o que os antigos egípcios tinham a dizer. Suas palavras revelam contratos, poemas, hinos, contas domésticas e crenças profundas. Ler hieróglifos é como atravessar uma cortina e entrar diretamente no cotidiano de um mundo que parecia inacessível. Mas o topo do iceberg não pertence apenas ao Egito. O reino de Aksum, no chifre da África, foi uma das civilizações mais influentes de sua época. Sustentado por terras férteis, comércio internacional e um governo centralizado, Aksum deixou estelas monumentais, objetos de culto e uma profunda transformação cultural com a chegada do cristianismo. Cerâmicas decoradas com cruzes, mudanças nos rituais funerários e igrejas rurais isoladas ajudam os arqueólogos a entender como a fé e o poder moldaram esse império. À medida que descemos para as partes submersas do iceberg, encontramos civilizações igualmente grandiosas, mas que raramente recebem o mesmo destaque. É o caso do reino de Kush, que floresceu ao sul do Egito por milênios. Suas rainhas, as famosas Candazes, lideraram exércitos e governaram com autoridade. Seus centros urbanos revelam obras monumentais, pirâmides próprias e uma escrita ainda pouco compreendida. Por muito tempo, se tentou reduzir Kush à sombra do Egito, mas as escavações mostram uma cultura com identidade própria, independente e sofisticada. Seguindo para o oeste, encontramos as gigantescas muralhas de Benin, um dos maiores sistemas de terraplenagem já construído pelo ser humano. Essas muralhas protegiam um reino urbano altamente organizado, famoso por sua arte em bronze, grande parte dela saqueada e espalhada por museus ao redor do mundo. Ainda na África Ocidental, mas muito antes desses reinos, floresceu a cultura Nok, conhecida por suas esculturas enigmáticas em terracota, e por ser uma das primeiras culturas subsaarianas a dominar a metalurgia do ferro. Suas peças sobrevivem, mas o contexto arqueológico foi muito prejudicado pelo saque, tornando Nok um mistério que ainda intriga pesquisadores. Viajar pela Etiópia nos leva a outra maravilha.
as igrejas escavadas na rocha em Lalibela. Esculpidas de cima para baixo, inteiramente na pedra, elas formam um mundo subterrâneo monumental. Símbolo de fé, poder e engenhosidade, essas igrejas são testemunhas de tradições religiosas profundas que dialogam com práticas mais antigas do período Aksumita. Conforme descemos para as profundezas do iceberg, encontramos histórias quase desconhecidas. As pirâmides da Núbia, mais numerosas que as no Egito, guardam reis, rainhas e nobres que governaram antigas sociedades africanas. Suas formas elegantes e inclinadas revelam tradições arquitetônicas únicas que resistiram ao tempo e ao saque. Mais a oeste, no território onde hoje estão Nigéria e Camarões, surgiu o Insibide, um sistema simbólico usado por sociedades secretas para registrar ideias, rituais, julgamentos e sentimentos. Não era uma escrita comum, mas uma linguagem visual complexa, compreendida apenas por iniciados. E então, no coração do Saara, encontramos os Garamantes. Por séculos, foram descritos como nômades selvagens, mas a arqueologia moderna revela uma sociedade urbana e tecnologicamente avançada. Eles construíram cidades inteiras no deserto e criaram um sistema hidráulico monumental, as fogaras, túneis subterrâneos que levavam água por quilômetros até seus campos. Mantinham rotas de comércio transsaariano muito antes do período islâmico, conectando o Mediterrâneo ao interior do continente. À medida que o aquífero se esgotou e as rotas mudaram, sua civilização desapareceu, deixando para trás vestígios impressionantes enterrados sob as areias. Chegando ao fundo do iceberg, encontramos alguns dos legados mais importantes e mais ignorados da história africana. Os manuscritos de Timbuktu, preservados por séculos no Mali, reúnem conhecimentos de astronomia, filosofia, matemática, medicina e poesia. São testemunhos de uma África intelectual, letrada e profundamente conectada ao mundo islâmico e ao Sahel. Fora do continente, mas profundamente ligada à África, está a Pequena África, no Rio de Janeiro. Um território marcado pela chegada de milhões de africanos escravizados. Um espaço de resistência, identidade, religião, cultura e memória. Ali, a arqueologia urbana encontrou vestígios de cemitérios, objetos, práticas rituais e histórias que ajudam a reconstruir a presença africana no Brasil. Em meio a disputas por memória e revitalizações urbanas, a Pequena África se tornou símbolo de luta e preservação. Por fim, chegamos ao debate sobre a repatriação de artefatos africanos. Museus ao redor do mundo guardam objetos levados durante o período colonial: bronzes, estátuas, peças religiosas, objetos reais. A devolução dessas obras não é apenas um ato jurídico, mas um gesto de justiça histórica. É sobre devolver identidade, memória e dignidade aos povos que as criaram. O iceberg da arqueologia africana é profundo, vasto e cheio de mistérios. Cada descoberta nos lembra de que a história da humanidade é muito maior e mais diversa do que aprendemos nos livros. Se você curtiu essa jornada, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe este vídeo. E agora eu quero ouvir você. Qual desses temas merece um vídeo completo aqui no Arcaeus Vox? Deixe a sua resposta nos comentários.